Procópio, que nos acompanha, está entre nós aqui hoje, tem a fala novamente do Mauro Cid, né, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, a Polícia Federal, novamente ele sendo ouvido. Que destaque você traz pra gente sobre esse assunto, Rafael? Boa tarde. Boa tarde, Renan, boa tarde, Adriana, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, estamos acompanhando aqui mais uma vez, mais um depoimento do Tenente-Coronel do Exército Brasileiro, Mauro Cid. No entanto, dessa vez ele não está prestando depoimento sobre o caso das joias, que a gente tem trazido bastante aqui na nossa programação, ou então aquele primeiro caso que eu trouxe aqui. Inclusive, eu lembro de entrar no Entre Nós nesse dia com essa questão dos cartões de vacinas, falsificados, na verdade, me corrigindo. Hoje o Tenente-Coronel Mauro Cid está prestando esclarecimentos sobre, a partir de uma fala de um outro inquérito, de um outro investigado que foi ouvido pela Polícia Federal. Estamos falando também, já trouxemos bastante aqui na nossa programação, do hacker Walter Delgatti Neto. Ele que é investigado sobre aquelas questões de possíveis tentativas de fraudar as eleições do ano passado. Ele que também já foi personagem principal daquela questão da Vaza Jato. E nesse ano também ele é acusado de invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça no começo deste ano. Ele, prestando um novo esclarecimento recente aqui, a Polícia Federal citou o nome de Mauro Cid numa entrevista, num encontro, na verdade, que aconteceu no Palácio da Alvorada. E justamente por conta disso, por ele ter exercido aí o cargo de ajudante de ordens da Presidência da República, sempre está onde o Presidente da República está, e por conta dessa chamada aí, dessa afirmação de Walter Delgatti Neto, ele está prestando aqui depoimento à Polícia Federal. Lembrando que o Walter Delgatti Neto, como disse, já trouxemos bastante o nome dele aqui na nossa programação, é investigado por diversas coisas. Primeiro, aquela questão da Vaza Jato, que inclusive recentemente teve a condenação de 20 anos de prisão para ele por conta daquele vazamento de informações, e ele agora principalmente investigado nessa questão aí das invasões do CNJ. Sei que o assunto pode até dar um pouquinho de nó na cabeça, porque são muitos assuntos que acabam se entrelaçando. Nesse inquérito aí do CNJ também está sendo investigada a deputada federal Carla Zambelli, que segundo o Walter seria aí a mandante, aquela que teria pagado para ele realizar esses atos. E seguimos aqui na frente da Polícia Federal mais uma vez na expectativa aí de uma fala da defesa de Mauro Cid depois de mais uma investigação contra ele. Inclusive temos a informação aqui que o advogado deve falar com a imprensa na saída aí dos depoimentos. Bom, advogado que, quando assumiu agora recentemente o caso, teve falas contraditórias, inclusive, né? De que ele assumiria que o que fez de tentar vender joias era mando do presidente, depois voltou atrás, falou que era o relógio, era a negociação do relógio que ele ia assumir. Então, um advogado que chegou com um discurso um pouco contraditório. Vamos ver se ele esclarece alguma coisa nessa saída. Agora, Rafael, você tem toda a razão. É tanto inquérito que chega uma hora e você fala assim, bom, mas a gente está falando de qual mesmo? E se nós, jornalistas, que estamos aqui transmitindo, acompanhando, às vezes a cabeça dá um nó, eu imagino a pessoa que está ouvindo do carro, de casa, é muito inquérito realmente. Agora a gente precisa falar de outra situação, que é a quebra de sigilo bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro entregou, digamos, espontaneamente, entre aspas, os extratos bancários, mas isso não invalida a investigação oficial que se dará via quebra de sigilo, até porque a defesa entregou só do período da presidência, né, de 19 a 22. E me parece que no caso das joias, o interesse maior é descobrir o que aconteceu de movimentação bancária nas contas de Bolsonaro esse ano, 2023, não é isso? É isso, né? E esse assunto, por mais que não esteja diretamente relacionado a esse depoimento aqui da Polícia Federal, também tem alguns pontos que eles acabam se convergindo, acabam se batendo, né? Pois é, justamente, Adriana, de acordo aí com os advogados do ex-presidente da República, esses dados referentes aos 4 anos aí de governo foram fornecidos de forma espontânea para afastar a necessidade de movimentar a máquina pública para apurar os dados bancários em questão. Mesmo assim, a defesa aí do ex-presidente pede que esses autos não sejam divulgados, exatamente, faz as quantias, enfim, tudo que foi que esteve em transações aí envolvendo o ex-presidente durante os 4 anos de 2019 a 2022. Lembrando que essa quebra de sigilo, por mais que tenha sido de boa vontade, por assim se dizer, ela foi aprovada na semana passada pelo ministro da STF, Alexandre de Moraes, que ele que está cuidando no Supremo Tribunal Federal de vários inquéritos que estão em torno destas questões. Lembrando também que o ex-presidente e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro têm essas contas aí bancárias investigadas justamente por conta dessas questões das joias sauditas. Um dos principais personagens, também por assim se dizer, está aqui prestando depoimento na Polícia Federal. Eu diria que é aquela boa vontade sob pressão, né? Vamos dizer que foi basicamente isso. E os inquéritos trombam, parece que o Mauro Cid é o pivô de tudo.
quase o centro do mundo. Na verdade, talvez o pivô seja outro, e é isso que a gente tem que acompanhar para que direção as provas vão mostrar. Obrigada, viu, Rafael? Qualquer novidade